Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara de São José do Rio Preto, nós estamos apresentando uma série de entrevistas especiais com os vereadores eleitos e também reeleitos para a legislatura de 2017 a 2020. No programa de hoje, você vai saber como foi o mandato do vereador Coronel Jean Charles Serbeto e também as perspectivas para os próximos anos. Olá, vereador, obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje. É sempre um prazer, né, aproveitar esse espaço para a gente esclarecer algumas questões, né, e colocar a sociedade a par do que acontece na nossa Câmara Municipal e na política de Rio Preto de uma forma geral. É sempre um prazer. Obrigado. Certamente. Bem, o senhor que é natural da Bahia, mas está em São José do Rio Preto há mais de 50 anos. Para quem não conhece, casado, 2 filhos, bacharel em Ciências Policiais da Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco e também formado em Direito, quer dizer, já possui uma experiência com a questão pública, até mesmo anterior à sua experiência no CPI 5, Comando de Policiamento do Interior da cidade de São José do Rio Preto. A respeito da sua formação profissional, a respeito de todas as suas experiências, vereador, sabemos são muitas. O que o senhor aproveitou de fato para a sua vivência dentro da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores? Eu posso dizer que eu aproveitei quase tudo, né? Da minha formação familiar, da minha formação religiosa e da minha formação profissional também e da relação política que a gente tem que ter sendo servidor público, né? Então, nós somos servidores públicos do Estado por 33 anos, onde a gente alcançou o último posto da carreira, que é o posto de coronel. E também no final da carreira, nesse posto, a gente acaba tendo uma relação política ainda maior, né? Porque a gente lida praticamente com as questões políticas municipais e estaduais, né? Isso me deu, eu diria assim, preparo, né? Me preparou, né, a estar na política partidária, né? Porque nós somos seres políticos. Nós somos, né, seres políticos. Mas a política partidária tem que ter algo a mais, tem que ter um dom, né? Tem que ter uma formação durante a sua vida para você encarar e poder desenvolver da melhor forma possível. E eu vejo que eu procurei aproveitar todas essas questões para poder participar da política partidária como estamos agora. À frente do CPI 5 foram quantos anos exatamente? Foram 3 anos à frente do CPI 5 e posteriormente ficamos mais 2 anos no comando do policiamento rodoviário do Estado. E aí foi quando a gente nós nos aposentamos em 2002, que esse foi exatamente o ano da eleição, foi quando a gente mal saiu, já entrou, permaneceu na vida pública através de um cargo eletivo. E na primeira vez em que o senhor concorreu, já foi eleito vereador. Sim. À época, com mais de 3 mil votos. Foram 3.115, mais precisamente. E desta vez, reeleito com 4.975 votos. Teve um aumento significativo aí no número de eleitores. O senhor trabalhou outras regiões da cidade. A que o senhor atribui esse aumento? Eu acredito que foi possível mostrar um pouco mais do trabalho, mostrar um pouco mais para a sociedade aquilo que a gente poderia fazer, desenvolver como vereador da cidade, né? E eu acredito que as pessoas entenderam, né? Mais pessoas entenderam esse propósito, acompanharam o nosso trabalho e viram que a gente tinha um propósito muito claro de efetivamente exercer o cargo, exercer a atividade que o cargo ele determina, né? Que é estar atento às questões, discutir as questões que interessam para os munícipes, exercer a fiscalização dos atos do Poder Executivo e, de certa forma, contribuir para essa relação entre população e Poder Executivo e Legislativo. Acredito que isso contribuiu muito para que o número de votos aumentasse. Eu entendo que foi expressivo, até porque o nosso orçamento era muito baixo, né? Exatamente porque a gente entendia que a gente tinha que mostrar para as pessoas
e dá liberdade para o eleitor votar de acordo com a sua consciência, sem comprar a consciência do eleitor no voto. E ao longo desses últimos anos, o senhor teve algum foco especial em questões como segurança, saúde pública, ou o senhor procurou atender às expectativas dos seus eleitores conforme eles trouxeram as queixas para o senhor, ou sugestões? Foi mais ou menos isso mesmo, né? Eu diria o seguinte, os grupos de apoio são importantes para eleger o vereador. Mas a partir do momento que ele é eleito, ele é vereador de toda a cidade. Não é vereador de um problema, de uma causa, né? Porque você está aqui, tudo passa por aqui. Então a gente procurou estar ouvindo a sociedade de uma forma geral, ainda que não seja dos grupos de apoio, e trabalhamos em cima disso. Então eu posso dizer que a gente trabalhou em várias áreas, a segurança, meio ambiente, educação, saúde, né? Claro que a gente tem uns olhos um pouquinho mais apurados para a questão da segurança, porque a formação profissional nossa é segurança. Mas nós estivemos discutindo e atentos a todas as questões, inclusive de área que eu não domino, por exemplo, a área da fazenda, né? Que eu fui, inclusive, presidente de uma CPI, né, da fazenda, onde eu precisei estudar um pouquinho mais, né? Mas isso acho que é assim mesmo, faz parte, né? A gente está dentro desse contexto e a gente precisa se preparar para participar daquilo que a gente é chamado, como foi esse caso. Então vamos aproveitar que o senhor mencionou a sua participação. Nessa comissão de vereadores, a gente vai ter a oportunidade de falar ainda de outras, mas especialmente dos projetos. Começando então pela segurança, o senhor fez uma proposta que foi aprovada em plenário, foi sancionada, que determina a instalação de dispositivos eletrônicos para a contagem do número de pessoas, não é, em casas noturnas, eventos, shows, boates. Qual foi o principal intuito dessa proposta e isso está sendo colocado em prática? Essa questão, na verdade, surgiu quando alguns fatos fazem com que o legislador busque resolver ou amenizar algum problema, né? Isso tudo lá surgiu desde a questão lá de Santa Catarina, né? Da boate, daquele incidente trágico lá que morreram muitas pessoas, né? E aí surgiu também a ideia, né, que nos trouxeram de estar colocando um dispositivo eletrônico de forma que o usuário, e o usuário também tenha, né, aquele que vai ser o cliente da casa, possa já chegar, ele saiba que já está com o seu limite, né? Se ele entrar, ele também está assumindo a responsabilidade por isso. E facilita também para o próprio pro proprietário da casa, né, do evento, ter um controle melhor e ser algo mais transparente essa contagem. E esse controle tem sido praticado? Até onde eu sei, sim. Né? Certo. Confesso que eu não frequento casas de shows, boate, né? Não é um ambiente que eu frequento, né? Mas até onde a gente tem informações, isso está acontecendo e a lei tem sido cumprida. E o senhor também apresentou proposta a respeito do uso de aparelhos sonoros dentro dos ônibus, não é, do transporte público de São José do Rio Preto. Nesse caso, qual foi o seu objetivo? Na verdade, existem duas leis de minha autoria que tratam da questão do som. Do som. Né? Uma delas é do transporte coletivo, também são reclamação de usuários do transporte coletivo, onde muitas pessoas abusam do som, às vezes sons até com apologia ao crime, apologia ao sexo, né? E um som alto que incomoda as pessoas. Transporte coletivo, nós vamos ter lá idosos, crianças, pessoas até doentes deslocando para médico ou coisa parecida. E o som alto não pode acontecer. Então, ele só permite o som individual, né? E aí tem uma outra proposta que teve uma grande repercussão da imprensa, foi chamada até de a lei do pancadão, que trata-se dos sons em estabelecimentos em postos de combustíveis, na verdade. Essa é uma questão, assim, que eu diria que talvez uma das leis que tenha tido um reflexo mais positivo que a gente criou, né? Que fomos o autor da lei. Que é essa questão da proibição do som nos postos de combustível. Verdadeiras festas. E a experiência profissional nosso diz que era um problema muito grave isso. Porque aí, nesse caso, já não era uma questão só relacionada à música ou ao som, mas envolvia outros problemas. Tem a questão, não só a questão da perturbação do sossego, mas envolve a bebida alcoólica,
uma série de questões. Uso de outras substâncias, eventualmente? Ilegais e ilegais, né? Vamos dizer assim, drogas lícitas e ilícitas, né? E essa lei, ela veio contribuir para melhorar a segurança da cidade, especialmente as pessoas que moram em torno desses locais onde era costume isso. Posso dizer com muita tranquilidade que o Centro de Operações da Polícia Militar, né, através do 190, vésperas de feriado e finais de semana, era um transtorno o acionamento de viaturas para esse tipo de problema. Consequentemente, tira a viatura de questões mais graves, né, da prevenção propriamente dita nos bairros da cidade. E hoje os postos de combustíveis que permitirem esse tipo não é, de evento, vamos colocar assim, eles estão sujeitos à multa. Penalidade. Tem informação, inclusive, de um posto que ainda insiste nessa prática. Nós, inclusive, orientamos os policiais militares com referência a isso, né? E é importante esse programa para as pessoas saberem. Exatamente. Né? Existe uma lei que proíbe isso. E é possível fazer uma denúncia. E o proprietário do posto é responsabilizado por isso também. Né? Então, é possível fazer denúncia, né? Junto até o próprio poupa-tempo, né? Para o Poder Executivo fiscalizar, e sem falar nas questões criminais, que aí cabe à polícia poder averiguar e constatar. Mas eu vejo essa uma das leis assim, que trouxeram um reflexo positivo, especialmente para a segurança de uma forma geral e o uso da viatura para esse tipo de questões. Perfeitamente. Vereador, vou pedir um minutinho, a gente vai fazer um intervalo rápido, mas enquanto isso, reforço o convite para você, telespectador, que nos acompanha pelo canal 4 da NET ou 61.4 em TV aberta e sinal digital, para nos acompanhar também pelas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter e no YouTube, onde você pode acessar toda a nossa grade de programação, quando e como quiser. Até já! A Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como CNH, é um documento que autoriza o cidadão a dirigir. Para solicitar a primeira habilitação, é preciso ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, realizar um exame de aptidão física e mental e um exame prático de direção. Você também precisará da cópia e original do RG, CPF, comprovante de endereço recente e protocolo de agendamento do serviço. O agendamento pode ser solicitado pelo site Cidadão SP. Você será direcionado para o portal do Detran, onde deverá realizar um pré-cadastro. Pelo site, você poderá acompanhar o processo de emissão da sua primeira CNH e será informado sobre os próximos passos a seguir. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Andam falando por aí que com as mudanças da Previdência, agora a gente só vai se aposentar com 95 anos. Mas será que isso é verdade? Bem, a única coisa que mudou com as novas regras é que agora existe um novo cálculo para quem quer se aposentar com o valor integral, escapando do fator previdenciário. Funciona assim: você soma a sua idade com o seu tempo de contribuição. Essa conta tem que dar 95 pontos para os homens e 85 para as mulheres. Pontos, não idade, entendeu? Por exemplo, João tem 60 anos e contribuiu por 35. 60 mais 35 dá 95, ou seja, João pode se aposentar com o valor integral. Lúcia tem 55 anos e contribuiu por 30. 55 mais 30 dá 85. Então ela também pode se aposentar com o valor integral. Portanto, o boato de que a gente só vai se aposentar com 95 anos é mentira. Agora que você sabe, aproveite e #compartilhe a verdade.
Já estamos de volta. Muito obrigada por nos acompanhar pelo canal 4 da NET ou 61.4 em TV aberta e sinal digital para toda a região. Você está na TV Câmara de São José do Rio Preto e eu vou continuar a minha entrevista com o vereador reeleito, Coronel Jean Charles Serbeto. Vereador, no primeiro bloco, a gente começou a tratar a respeito de alguns projetos de sua autoria que foram aprovados, que já estão em vigor na cidade. E agora a gente vai falar a respeito de um que foi específico para as redes de supermercado, para os supermercados em si, que trata-se da conferência de mercadorias depois do pagamento. Em alguns estabelecimentos isso costumava acontecer. Costumava, que eu achava gritante. Eu como consumidor, né? Você eu colocou achava, na sacolinha, pagou. Eu já paguei, a mercadoria já saindo. é minha. Quer dizer, eu tinha que me submeter a uma nova conferência. Na verdade, aquilo era um controle interno. Não era controle do cliente, ele usava o cliente para fazer um controle do caixa. Mas expunha o cliente a uma situação Exatamente. super indelicada. Então, aconteceram algumas questões, inclusive, de boletim de ocorrência, ter que viatura ser acionada porque pessoas não queriam submeter aquilo e tal, né? E Então, mais uma vez a questão que o senhor pontuou do deslocamento da viatura o para questões que não uso seriam indevido da necessárias. polícia, né, que tirou ela da prevenção para fazer algo que Sim. não tinha necessidade. E nós somos autor dessa lei que agora a informação que a gente tem realmente que está sendo fielmente cumprida em todos os supermercados. E evitando essas cenas constrangedoras. Exatamente. E um outro projeto, dessa vez, trata sobre saúde, que é o da alimentação, fornecimento de alimentação adequada para os estudantes da rede municipal de ensino, especialmente aqueles que têm diabetes. Isso foi um avô, inclusive, que me procurou, né, e trouxe essa questão. E a gente entendeu que era pertinente, né, importante, porque aí fomos estudar um pouquinho mais e a gente viu que cresce o número de crianças diabéticas. Não sei se pela alimentação, né? E essa lei ela vem exatamente para dar um pouquinho mais de qualidade de vida para essas crianças que se cadastram na escola, né? E é feita uma manipulação do alimento específico para essas crianças e, consequentemente, ela vai poder realmente ter um alimento que atenda... Quer dizer, mais qualidade de vida, mais Exatamente, conforto para essa isso. criança. Ela teve um probleminha para ser cumprida, aí o avô nos procurou, a gente, não está funcionando. Não está dando certo. Aí nós requeremos ao Poder Executivo e a gente sabe, o retorno a gente tem é positivo, agora estão cumprindo fielmente essa lei, que também acho que é muito importante em termos de saúde dos jovens, né? Agora vamos falar de uma proposta, vereador, esta não foi colocada em prática, ela foi vetada pelo Poder Executivo, mas acho interessante que a gente trate dela aqui, especialmente neste momento, onde vamos ter aí uma transição de governos. Há algum tempo o senhor propôs a transição democrática, que fala sobre a formação de uma equipe de transição, como essa equipe deve se comportar. Esse projeto... Infelizmente foi vetado pelo governo e o veto foi acatado por essa casa. Eu não consegui entender qual era realmente... A justificativa não me convenceu, né? Mas o plenário é soberano, né? Mas ela fazia com que o governo que está saindo abrisse as portas para o governo que entra, cada qual indicaria sua equipe de transição de 3 ou 4 pessoas, que estaria acompanhando toda a questão da administração pública, né? De forma especial a questão financeira, né? do município, para que no dia 1º do ano seguinte fosse possível o prefeito entrar sabendo exatamente a situação do município, a saúde financeira do município e a situação do município, para ele poder iniciar de pronto o seu trabalho. Se isso não acontece, acaba tendo dificuldades e fica, às vezes, 3 meses, 4 meses. Os famosos 90 dias, né, de novo governo, que muita gente fala, e aí, é notícia em todo lugar. Conclusão, perde-se 3 meses da máquina quase que parada, né, para poder dar andamento. Então, não foi aprovada. A gente tinha uma preocupação depois da eleição, mas parece que
há uma sinalização de que isso vai acontecer, menos mal. Parece Mas que está havendo se uma o governo conversa. que sai travar, somente depois do dia 1º de complica janeiro. muito. E é muito complicado. Eu acho exatamente, é para ter uma continuidade das ações, né, os servidores continuar trabalhando, as coisas continuar acontecendo, sem essa interrupção. E isso realmente foi votado e eu vejo como um projeto muito importante que acabou não prosperando nessa casa. E já que estamos falando de transição de governo, o senhor foi reeleito, a gente já comentou aqui no primeiro bloco, com quase 5.000 votos e, além disso, reeleito pelo PMDB, que é o partido de Edinho Araújo, né, que vai tomar posse no dia 1º de janeiro como prefeito de São José do Rio Preto. O senhor acompanhou, fez parte da equipe da coligação que elegeu Edinho Araújo. Como é que vai ser a conversa daqui para frente? O senhor tem uma proximidade muito grande com o prefeito eleito, aí por dedução das pessoas, dos especialistas no assunto, já está sendo visto como um possível candidato à presidência da casa. Quais são as suas expectativas aí para esses próximos meses e, é claro, para o mandato como um todo? Olha, nós não sentamos para tratar sobre esse assunto, né? Ainda está uma ressaca eleitoral ainda, né? Então não sentamos para conversar sobre isso. Não faz parte assim dos meus planos a busca disso, né? Em princípio não é um objetivo. Não é um objetivo nosso. Nosso objetivo é continuar o nosso trabalho como vereador, né? E eu não vejo que teremos grandes problemas, né? Eu entendo que o futuro prefeito, Edinho Araújo, tem um estilo de trabalho um pouco diferente do atual chefe do Executivo. Ele é uma pessoa mais do diálogo, mais do jogo aberto, né? Das discussões, das questões que são mais complexas. E isso, com certeza, facilita, inclusive, o andamento da própria Câmara, né? Porque os grandes problemas que aconteceram nesses últimos 4 anos se deu por conta da falta de diálogo do Executivo, né? De colocar em votação questões que não eram muito claras, né? Consequentemente, aí surge a oposição, né? Que quer discutir, né? E quando há a dificuldade nisso, aí vem as críticas e tudo mais. Eu não vejo que teremos problema nisso. É um compromisso do Edinho Araújo, do deputado Edinho Araújo, futuro prefeito, de ter esse diálogo aberto, né, de dar participação popular e da própria Câmara nas discussões, né? E assim nós vamos continuar nosso trabalho de exercer nosso papel de membro do Poder Legislativo. E como é que vai ser o relacionamento entre a Câmara e o Poder Executivo nessa próxima legislatura? Como o senhor imagina que vai ser? Dessa vez, entende-se aí que são 8 vereadores de base e seriam 8 vereadores de oposição, pelo que tem se especulado. O senhor acha que vai ser um relacionamento mais facilitado? Enfim. Eu creio exatamente por essa questão. Acho que o estilo de governar do deputado Edinho Araújo, que já demonstrou isso nos últimos anos, nos 8 anos anteriores, né, que já foi prefeito da cidade, que é um estilo de diálogo, de conversa, né? Então, acredito que as questões que vierem para a Câmara já estarão sendo discutidas antes, para que não haja toda a dificuldade que normalmente tem e o atrito entre os dois poderes. Eu vejo que a situação base de governo ela é importante e necessária para impedir que uma oposição burra impeça a governabilidade, né? E trave o andamento dos trabalhos. Aqui nessa casa, eu posso dizer as 4 que foram colocadas de oposição, que eu me incluo entre eles. Não deixamos de votar nada que era positivo para a cidade, né? Então é um pouco essa questão de dizer que oposição tal, você tem que ser oposição para discutir as questões, mas tem que estar preocupado mesmo com a cidade e com aquilo que vai ser positivo para a cidade. Então, se houver discussão por parte do Executivo, e eu acredito nisso, eu não vejo que vai ter problemas de situação ou oposição. Perfeitamente, vereador. E já que o senhor falou a respeito de estudar os problemas da cidade e participar ativamente destas questões, no primeiro bloco o senhor comentou a respeito da sua participação numa comissão especial de vereadores
que envolveu questões financeiras da Secretaria da Fazenda, mas tem uma outra também que eu gostaria de mencionar, que foi a que ainda está trabalhando em cima do tema, né, que investiga possíveis irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto. Como é que foi esse trabalho? Essa foi uma comissão especial, né, um estudo sobre essa questão. Vocês nós ouviram somos várias membros, pessoas? né, nós somos membros. Foi apontado, o relatório foi lido já, né, já foi apresentado. Foram apontadas algumas questões que preocupam, né, inclusive com suspeitas, né, de favorecimentos, né, Sim. que isso não tem comprovação, são só suspeitas, por tudo que a gente analisou. Pessoas, e a gente vê até os critérios precisam ser revistos. Então foram pontuadas algumas questões que precisam ser revistas na lei federal, dos requisitos municipais também e da transparência no processo de distribuição de casas. Foram meses de trabalho, né, nesse caso. Foram ouvidas muitas pessoas. E quem vai observar, quem vai analisar esse material agora? Então, agora o que aconteceu? Foi feito o relatório, foi encaminhado, e serão encaminhados documentos aos órgãos federais e municipais para poder fazer uma análise mais apurada e atender às sugestões que foram apontadas. A comissão de vereadores, o objetivo dela é esse, estudar o problema e indicar soluções ou sugestões para os órgãos envolvidos nessa questão. Ok, então para os próximos 4 anos a gente pode continuar esperando isso, não é, vereador? Um trabalho intenso e atento às questões de São José do Rio Preto. Não tenha dúvida, inclusive eu fui questionado muitas vezes, e agora, né? Você agora é base, como é que vai ser? Você vai mudar seu posicionamento? Então quero deixar bem claro à sociedade e às pessoas que confiam no nosso trabalho que não, eu continuo sendo o poder legislativo. E desta forma nós vamos continuar discutindo as questões e ser base do governo, mas não ser subserviente ao governo. Acho que esse é o nosso desafio, de mostrar que isso é possível. E essa vai ser a nossa luta. Coronel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por todas as informações durante essa entrevista e um ótimo trabalho. Muito obrigado e coloco o nosso gabinete à disposição de todos os munícipes. Muito obrigado. Muito obrigada também a você que nos acompanhou até esse momento e reforço o convite para que se inscreva em nosso canal do YouTube, assim você pode conferir toda a programação da TV Câmara de São José do Rio Preto.